Falando em Segurança, com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Maria Gasolina Conveniência. Garra Distribuidora. Ao meu lado em nossos estúdios já está Coronel Nixon Frota. Prazer em receber mais uma vez. Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Satisfação mais uma vez aqui no nosso quadro Falando de Segurança. Boa tarde a você que nos acompanha. Agradeço a sua atenção, o seu tempo e a sua audiência. Nossos encontros de quarta-feira falando sobre um assunto que realmente você de casa sempre manifesta bastante interesse. O quadro começou, vamos aqui ao nosso telão. Coronel, fique à vontade, o que a gente vai falar hoje? Lívio, trouxemos hoje um assunto importante. Importantíssimo. Não podíamos terminar o mês de agosto sem falar sobre LGPD. LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. E por que agosto é tão importante, Lívio? Porque a lei, que é na verdade um marco histórico na regulamentação do tratamento de dados pessoais, interessa para mim, para você que nos assiste de casa, todos os nossos dados pessoais, sejam digitais ou sejam materiais, escritos em qualquer papel, isso tem a ver com essa nova lei. Ela foi criada, Lívio, em agosto de 2018, o número 13.709. Mas por que é importante agora? Porque desde a sua criação até agora foi dado um prazo para que as empresas pudessem se adaptar a toda a sua regulamentação. Né? Então é um assunto que não interessa só nós, que temos os dados pessoais, mas principalmente para as empresas, tem o dever de zelar por esses dados, hein? Exatamente. Seja corporações, instituições empresariais ou sejam governamentais. Entendo. Qualquer empresa, quando a gente vai, coloca o nosso dado, uma farmácia, seja uma grande empresa ou pequena, nosso celular, um cartão de crédito, a gente coloca um CPF, qualquer dado nosso é importante e essa lei vem para garantir a nossa privacidade. Ainda está longe do ideal, mas como eu falei aqui, é um marco histórico. A partir dessa lei, muitas outras regulamentações vão surgir, dando para a gente mais segurança, tranquilidade em navegar a internet e passar informações quando formos fazer compra em alguma empresa, por exemplo. Primeiro passo, hein, Coronel? Vamos avançar aqui no material, Rafael, por gentileza. Próximo material que o senhor preparou aqui para a gente, Coronel. Então, essa lei, ela vem com base nessa GDPR. O que é isso? Puxando aqui, isso é em inglês, vem da Europa, uma tradução direta seria basicamente uma regulamentação geral de proteção de dados. É a nossa lei. Foi feita na Europa e em 2018 foi quando ela começou a realmente ser utilizada na Europa. E o Brasil, por isso, em 2018, o Brasil também criou essa nossa LGPD. Que bom. E foi criada com essa lei também a ANPD, que é a Agência Nacional de Proteção de Dados. É essa agência que vai fiscalizar todas aquelas empresas, sejam empresariais ou sejam corporativas, governamentais, sim, que vão trabalhar com nossos dados pessoais, vão fiscalizar. Então, nós estamos aí vivendo, Lívio, um período, o século XXI realmente chegou. A era da informação, do conhecimento, vivemos um período de pandemia, onde muitos de nós saímos da nossa rotina, muitos trabalhos passaram a ser em home office, a internet cada vez mais utilizada e essa exposição a esse risco da internet, de dados expostos na internet, aumentou de forma gritante. Então essa lei vem justamente para não dar esses amparos, para que cada vez mais a informação que sempre teve um valor determinante em tudo aquilo e cada vez mais ela vem para influenciar. Hoje nós sabemos que muitas empresas já sabem o que nós vamos querer, sim, através dos nossos dados, nossos acessos pelo nosso celular, pelo nosso notebook. Então é importante que a gente também venha entender essa lei para saber os nossos direitos. Vital, vamos lançar, Rafael, por favor. Colocamos aqui, Lívio, olha só, algumas dessas punições previstas. Antes não tinha nada disso. Então agora essa lei vem trazendo essas punições previstas da seguinte forma. Primeiramente, uma advertência, um alerta de que alguma coisa está errada, algo precisa mudar. E aí vai de uma forma gradativa, uma publicidade de infração. Você imagine uma empresa que tem divulgado que o banco de dados dela não é seguro, que vazou dados de determinados clientes. Isso tem sido recorrente, hein? Demais, né? Tem acontecido muito, infelizmente. E agora com essa lei
sendo válida. Muitas empresas, não só empresas, repito, eu estou falando empresa, mas também órgãos públicos precisam ficar ligados com relação a esses dados. Multa simples de até 2% do faturamento, isso é alto para uma empresa. Altíssimo. Uma empresa que pode chegar a no máximo 50 milhões. Né? Multa diária, dependendo da gravidade, bloqueio de dados pessoais referente à inflação. Dependendo de uma empresa que trabalha com esses dados pessoais, esse bloqueio de dados pode simplesmente romper todo o trabalho da empresa, pode quebrar completamente. Eliminação dos dados pessoais referente à inflação, suspensão do exercício da atividade, do tratamento de dados pessoais referente à infração pelo período máximo de 6 meses, que pode ser estendido por outros 6 meses. Ainda a proibição parcial ou total do exercício de atividade relacionado ao tratamento de dados. Então, dependendo da gravidade, Ações severas, Coronel. A Justiça pode tomar uma dessas decisões. Vamos lá, Torcemos para que realmente funcione e venha nos ajudar. Rafael, por gentileza, vamos avançar aqui no nosso material. Apenas esses dados relacionados a esses dois assuntos que não precisam de autorização dos usuários. Então, a lei, ela não vem para proibir o uso do nosso dado pessoal, né? Mas para ter o controle. Então, nós, livros, quando vamos uma farmácia, por exemplo, que pede o nosso CPF, Sim. é necessário que nós demos uma autorização. Para que ele vai usar esse CPF? Então, é importante que nós tenhamos o conhecimento em que sentido ele vai usar esse nosso dado pessoal. Quando trata-se de uma informação para a segurança pública ou para a manutenção da vida, não é necessário essa autorização. Diferente disso, sempre será necessário. Coronel, é muito importante o senhor tocar neste assunto, porque, de certa forma, nós, brasileiros, até dizer população mundial, não tínhamos a noção da importância dos nossos dados. Se faz muito dinheiro com os nossos dados e nós não tínhamos a autonomia, a posse eficiente, eficaz dos dados. Não era nossa. O pessoal fazia aqui uma comercialização desses dados, ganhava muito dinheiro às nossas custas e nós não sabíamos de nada, né, Coronel? Exato. Essa lei veio realmente hoje muito você vê que existem empresas que não têm muitos funcionários, né? Existem empresas de aplicativos, por exemplo, que os funcionários somos nós, são alguns motoristas, por exemplo, né, que vão ali e trabalham. Então, informações nossas que vão gerar recursos para conhecimento, informações para aqueles que trabalham com esses dados. Então, é importante que nós conhecemos esses nossos direitos para autorizar o uso desse nosso dado pessoal, mas para uma ação específica. Coronel, é muito importante a gente estar falando sobre este assunto, porque, de certa forma, a gente pode passar despercebido. Isso aqui é segurança, isso aqui é parte do nosso dia a dia. Com certeza você de casa não saberia dessa grande abrangência da importância dos cuidados com seus dados. E tudo isso é segurança, tudo isso faz parte do nosso dia a dia e que realmente precisamos ter cuidado para não sermos enganados, ludibriados ou ter o nosso direito à segurança ferido, né, Coronel? Exato. Hoje nós sempre nos preocupamos em sair na rua, ter segurança na rua, caminhar. Já falamos disso várias vezes, né? Mas você mencionou agora, é importante também nós podemos navegar com segurança. Cada vez mais, principalmente intensificado com o período da pandemia, as pessoas estão usando a internet. Hoje é difícil alguém que não tem um celular ou um computador em casa que não utilize da internet e navegue e coloque ali, exponha seus dados. São inúmeros aplicativos que as pessoas estão usando e não sabem exatamente que tipos de dados que esse aplicativo está fazendo uso. Então é importante ler um pouco dessa lei, saber exatamente os seus direitos. Coisa boa. Coronel, tem mais material, Rafael, por gentileza? Vamos aqui avançando no nosso material. Vai lá, Coronel. Então, falando sobre dados, né, nós trouxemos aqui o caso do ransomware. O que é o ransomware? É um vírus, né? Sim. É um malware, um software malicioso que entra na sua máquina, no seu celular, no seu PC, que vem e vai fazer algum mal. E o ransomware especificamente, na verdade, ele entra e ele vem como se fosse um cofre e fecha aquela informação e não permite que você mais acesse aquela informação dentro da sua máquina. Não retira, não destrói, mas apenas feche sem acesso àquela informação, você pode ter, dependendo de quem seja esse dado, um risco de interrupção de uma operação, se for uma grande empresa, extravio de vazamentos de dados sensíveis, principalmente pessoais, né, ou de algum projeto específico de uma empresa ou de um governo, perdas financeiras, segredos empresariais, vazamento e exposição de dados pessoais. Então, o ransomware, nós destacamos ele
porque do ano passado para cá ele teve um crescimento de 92% do número de ataques desse tipo. Não só para empresas, mas também organizações públicas, né? E também pessoas, né? E a forma mais comum que tem sido ocorre isso, Lívio, é através do phishing. Aquela pessoa que recebe por e-mail uma mensagem, tem lá um link, clica nesse link e de repente baixa o ransomware, não ser um programa, algo malicioso que entra na sua máquina. Isso acontece também em aplicativos. Tá? Por vezes, algumas pessoas estão usando lá o WhatsApp dentro do seu grupo, tem lá uma mensagem interessante, curiosa, que chama a sua atenção, e você clica naquele link e ao invés de receber uma notícia, de acessar aquilo que se esperava, você recebe, na verdade, de presente um malware, um ransomware que entra no seu computador e pode fechar ali isolar os seus dados, né? Então, prejuízo de bilhões, né, previstos aí, se continuar dessa forma até 2031. E interessante isso aqui, veja só, no Brasil foram mais tentativas de ataque, mais de 3,2 bilhões de tentativas de ataque no Brasil. Né? Na América Latina, Lívio, o Brasil já é liderança ao primeiro lugar. Nossa. A América Latina toda teve 7 bilhões de tentativas e o Brasil quase a metade. Né? Então já é um alerta para nós brasileiros, temos que ter esse cuidado. Não adianta você usar o antivírus se está clicando, está baixando, está acessando sites de forma indevida. Rafael, por gentileza, vamos avançar? Aqui para mencionar um exemplo, na última sexta-feira, 13, né, o Ministério da Economia sofreu justamente um ataque de ransomware. Houve todo ali, especificamente o site ali do Tesouro Nacional foi atacado e muitos dados deles ficaram bloqueados. Não sabemos, aí não foi divulgado o resultado, mas para citar um exemplo, que é uma corporação, um órgão governamental que tem capacidade de proteção e mesmo assim sofreu um ataque causando ali muitos danos. Mostrando que todos nós estamos, de certa forma, expostos a esse tipo de situação, Coronel. Exato. E não é uma novidade, o ano passado, no mês de novembro também, o Superior Tribunal de Justiça também foi alvo de um ataque semelhante. Apenas aqui para mencionar um exemplo, que são várias instituições públicas e privadas, pessoas físicas também, que têm sido alvo disso daí. Como nós mostramos, tem sido muito crescente. E normalmente eles têm usado essas moedas virtuais. A mais comum é Bitcoin, mas existem centenas de moedas e é a forma de pagamento que tem utilizado. Né? Uma grande empresa brasileira, JBS, foi alvo recentemente de um ataque e foram cobrados ali 11 milhões, equivalente a cerca de 55 milhões de reais, 11 milhões de dólares, né? Eles pagaram em bitcoins para poder resgatar os seus dados. A Embraer também sofreu um ataque neste mês, mas a Embraer resolveu não pagar e não informaram também como eles conseguiram sanar isso aí. Mas uma forma é fazer o backup. Fazer o backup é uma maneira que você pode, né, sair dessa prisão virtual, vamos dizer assim, né? Rafael, vamos lá? Colocamos aqui alguns endereços interessantes para que que você que acompanha de casa possa observar. Esse primeiro endereço eletrônico tem informações sobre as leis, né? Então o advogado que quer se especializar, divulgar esse conhecimento, esse serviço, está aqui. Esse site tem toda a informação necessária e aqui é para nós como usuário, né, possíveis vítimas desses ataques. Então, sabermos como nós nos defender. O que é que, se eu percebi que uma determinada empresa, ou seja lá, seja privada ou pública, alguém usou ali uma informação minha, um dado pessoal meu, que eu não gostei, não acho que está sendo utilizado da forma correta. Então, nesse site vai estar toda a informação corretinha de como nós podemos agir. Coisa boa. Versátil Coronel Nixon falando de todos os âmbitos do que diz respeito à segurança pública, à segurança que te interessa. Coronel, muito obrigado. Gostei muito do nosso bate-papo de hoje. Muito interessante, viu? Eu que agradeço, Lívio. Satisfação estar aqui toda quarta-feira nesse quadro Falando em Segurança, para falarmos de segurança. Tanto a nossa segurança física, mas também hoje falando dessa segurança virtual, que cada vez mais nós estamos expostos. Obrigado, Coronel. Até a próxima quarta-feira. Até a próxima quarta-feira. Até quarta. Falando em segurança.
Falando em Segurança, com o Coronel Nixon Frota. Oferecimento Security 24 horas. Soluções em segurança eletrônica e rastreamento veicular. Maria Gasolina Conveniência. Garra Distribuidora.